Os Estados Unidos da América é um dos países mais poderosos do mundo. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, é a nação que mais influencia o nosso planeta. Inclusive você só está vendo esse vídeo porque o YouTube é uma plataforma americana. Agora, já parou para pensar se os Estados Unidos não existissem? Como seria o mundo? Eu sou a Caroline Ferreira. Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber mais vídeos. E agora vamos para um mundo sem Estados Unidos. Os Estados Unidos eram uma colônia do Reino Unido e se tornaram independentes após a Revolução Americana. A Declaração de Independência ocorreu no dia 4 de julho de 1776. Porém, os britânicos só reconheceram um novo país em setembro de 1783, sendo que eles foram derrotados na famosa Guerra de Secessão. Portanto, os americanos não conseguiriam se tornar independentes e ainda fariam parte do Reino Unido. Provavelmente os Estados Unidos teriam o mesmo status da Escócia, País de Gales e da Irlanda do Norte. Todos eles possuem uma certa autonomia, mas ainda responderiam a Londres para assuntos mais complexos. As figuras históricas que nós conhecemos, como por exemplo George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, seriam apenas insurgentes que se revoltariam contra a coroa. Portanto, é óbvio dizer que a cidade de Washington nem existiria e que o dólar não seria a principal moeda do mundo. Se o dólar não existisse, então como seriam feitos os negócios ao redor do planeta? Provavelmente seriam feitos pela libra esterlina, que é a moeda do Reino Unido. A libra, inclusive, até hoje, é mais valorizada que o dólar. Portanto, o PIB dos países, as exportações, importações e qualquer tipo de comércio seriam medidos ou feitos na base da moeda britânica. O domínio inglês, inclusive, foi gigantesco durante os séculos 17, 18 e 19. Esse domínio continuaria até hoje pelo mundo e impulsionado pela economia americana, que se desenvolveria com o passar dos anos. Sem dúvida, os Estados Unidos não seriam tão forte economicamente como são atualmente, mas mesmo assim seria um ótimo upgrade de renda aí para a terra da rainha, por que não, né? Um ponto certamente negativo da não existência dos Estados Unidos seria na parte dos direitos humanos e, claro, na liberdade do indivíduo, que é o mais importante. A Revolução Americana, por exemplo, serviu de inspiração para outra grande revolução. E essa com certeza você deve lembrar, se não, se já estudou na escola, gosta muito e é fã assim como eu, a famosa Revolução Francesa. Além disso, os Estados Unidos foram um dos primeiros países a abolir a escravidão, oferecendo ao liberto um pedaço de terra e um animal de tração para que pudessem ser inseridos socialmente na nova nação que se iniciava. Só que demorariam mais alguns anos para que essa democracia e a república se instalassem por lá e se espalhassem pelo mundo. Se você já pegou um mapa ou um globo, você já notou que os Estados Unidos é um país gigantesco. Seus territórios na América do Norte vão desde o Atlântico ao Pacífico. Mas isso só é assim porque os americanos lutaram por terras e compraram outras. Então é claro que o território dos Estados Unidos não seria o mesmo. Então, como seria o mapa dos Estados Unidos? O país começou ao leste do continente, lá no Atlântico, com 13 colônias que viraram estados e se expandiram para os 50 que existem hoje. Se o Reino Unido ainda mandasse por lá, provavelmente iria adquirir algumas dessas terras a oeste, aí das 13 colônias, mas jamais chegariam ao Oceano Pacífico. Um outro país ou países estariam no lugar de onde atualmente é a Califórnia, Oregon, Nevada, Colorado e outros estados. O Alasca ainda seria da Rússia, olha que loucura! Muita gente não sabe, mas o Alasca não era dos Estados Unidos. A compra ocorreu no dia 30 de março de 1870. O então Império Russo recebeu cerca de 7,2 milhões de dólares, que corrigidos para hoje dariam um pouco mais de 110 milhões. A área do Alasca é de cerca de 1,7 milhões de quilômetros quadrados. Para se ter ideia, o Alasca é maior que o estado do Amazonas. Ficou impressionado, não? Eu também fiquei. Os Estados Unidos pagaram 2 centavos por cada acre de terra. Uma pichincha, vamos combinar, né? E você, já pensou que outros países seriam destinos bem diferentes sem os Estados Unidos? Eu vou citar um deles que talvez você nem saiba que tenha algo a ver com os americanos. Sem dúvidas, um país que teria um destino bem diferente é a Filipinas. As Filipinas eram territórios espanhóis na Ásia que foram cedidos aos Estados Unidos. Os americanos exploraram as ilhas por décadas e só deram a independência ao país após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, sem os Estados Unidos, o país seria
independente, antes da Segunda Guerra ou ainda seria colônia espanhola. De qualquer forma, a sua história não seria a mesma. E falando em guerra, os Estados Unidos são muito famosos por começarem muitos conflitos ou participarem da grande maioria deles. Agora, o que aconteceria se eles não entrassem nesses conflitos? Muitas guerras que envolveram os Estados Unidos, como a Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, do Vietnã, por exemplo, nem ocorreriam. Além disso, o Oriente Médio poderia ter uma relação diferente, como a que tem hoje com o Ocidente, pelo fato dos Estados Unidos possuírem relações conturbadas com muitos países e povos, os aliados dos americanos também seriam tratados como inimigos. A Primeira e a Segunda Guerra, por exemplo, teriam sido historicamente diferentes. Os Estados Unidos tiveram um papel crucial dentro dessas duas guerras. Além disso, foram os responsáveis por produzirem as primeiras bombas atômicas da história. A Guerra Fria dos Estados Unidos contra a União Soviética também nunca teria ocorrido. Talvez, dependendo de como a Segunda Guerra tivesse terminado, poderíamos ter uma nova rivalidade aí entre soviéticos e britânicos. Mesmo assim, não seria tão grande como a Guerra Fria da nossa realidade. Por causa disso, a União Soviética provavelmente existiria até hoje, mas não necessariamente nas mesmas condições. O mais provável é que, assim como a China era um país comunista e aos poucos foi se transformando aí, tanto na economia como em aspectos sociais, os soviéticos fariam o mesmo para continuar o desenvolvimento do seu país. Outra consequência da Guerra Fria, se não tivesse ocorrido, seria a menor exploração espacial. Foi a rivalidade entre americanos e soviéticos que proporcionou a famosa corrida espacial. Talvez até hoje nós não tivéssemos ido à Lua. Claro que com o desenvolvimento da tecnologia, eventualmente teríamos satélites, mas mesmo assim, os recursos empregados nessa época foram altíssimos e proporcionaram um grande desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento da internet também teria sido um pouquinho mais lento. Os Estados Unidos foram os maiores responsáveis por popularizar esse meio de comunicação. Bilhões de dólares foram investidos em cabos de fibra ótica, computadores e satélites. Portanto, a internet até poderia existir, mas não estaria no nível que temos atualmente. Já pensou estar usando internet de escada e viver sem 3G ou 4G hoje em dia? Seria uma loucura. Se você é conectado assim como eu, você entraria em pânico sem essas opções. Empresas como Google, Facebook, Amazon não existiriam, ou se existissem, seriam completamente diferentes. Por causa da economia, tecnologia e da influência americana é que essas empresas prosperaram. Como os Estados Unidos não seriam independentes e a Califórnia provavelmente seria outro país, dificilmente haveria condições necessárias para que essas empresas surgissem ou, ainda pior, crescessem. E aí, já parou para pensar por onde você estaria vendo esse vídeo e tantos outros que você acessa pela internet? Por qual rede social você estaria se comunicando? Lembre-se, o Instagram, o WhatsApp são propriedades do Facebook. Agora uma outra pergunta, você gosta de ir aos fast foods? Comer sanduíches com batata frita, tomar milkshake e vários copos de refrigerante é muito bom, né? Mas sem os Estados Unidos, você não faria isso com certeza, porque foram os americanos que criaram esse conceito e o espalharam pelo mundo. Um desses países, é claro, é o nosso, o Brasil. Ainda no mundo das empresas, nós podemos citar companhias americanas que estão presentes no nosso cotidiano e que provavelmente de alguma delas você sentiria falta. Eu particularmente sentiria falta de todas, como Coca-Cola, Nike, Apple, Microsoft, Ford, Chevrolet, P&G, entre várias outras. No caso dessas empresas, suas concorrentes europeias, russas e chinesas teriam uma fatia maior aí no mercado e poderiam até ter um certo monopólio em algumas áreas, o que também não seria de todo ruim. Você já imaginou quais seriam os ícones da cultura pop no mundo sem a existência dos Estados Unidos? Pelo menos nós teríamos outras opções, não é mesmo? Não haveria Hollywood, por exemplo. E foram as condições de liberdade cultural e intelectual atreladas ao desenvolvimento econômico que propiciaram que o cinema se desenvolvesse por lá. Portanto, você teria que se acostumar com uma vida sem Star Wars, Marvel, DC, Jogos Vorazes, Indiana Jones, que com certeza é o meu preferido, Titanic, o clássico, Rei Leão, Jurassic Park, entre vários outros. Eu, para começar, já tô até um pouquinho deprimida sem imaginar tudo isso. E
E claro, sem Hollywood, atores e diretores que hoje são extremamente consagrados e viraram lenda não teriam o mesmo prestígio que possuem ou até nem conseguiriam, né, assim por dizer, por essas carreiras. Nomes como James Cameron, Coppola, Hitchcock, Scorsese, Tarantino não estariam em nossas lembranças. Como você pode ver, os Estados Unidos, gostando ou não, é uma nação importantíssima para a história da humanidade. Sua influência na tecnologia, no mercado, conflitos, até mesmo na cultura e no modo de vida estão presentes em todos os lugares do mundo. Claro que em alguns lugares em maior quantidade e em outros em menor. Agora, eu gostaria de saber de você. Do que mais você sentiria falta se os Estados Unidos não existissem? Sem os filmes, você conseguiria viver? Sem as cidades ou um artista em especial, uma marca? Deixe aqui embaixo o seu comentário. A gente se vê até o próximo vídeo. Até mais. Grande abraço.